Isso é uma das coisas que as ferramentas estão evoluindo cada vez mais, né, agora falando de Cursor, de GitHub Copilot, de Claude Code, que é justamente essa arte de otimizar contexto. Às vezes as pessoas até ficam assim: "Mas qual que é a diferença entre, sei lá, o Cursor e o GitHub Copilot?". E para mim, essa parte da gestão do contexto é uma das diferenças que tem entre essas ferramentas. É como que elas fazem esses mecanismos de sumarizar o contexto na hora certa, de definir, né, em qual momento, qual o contexto que é mais importante ou enfim, qual o que ela vai realmente incluir na janela de contexto da LLM, que é agnóstica, como se fosse assim, né, a LLM, ela tá lá como se fosse uma API que tem uma janela e quem tá gerenciando o que manda, são as ferramentas, é o cursor, é o Copilot. E para mim, uma das coisas que diferenciam eles é justamente as estratégias que eles decidem fazer em como gerenciar esse contexto, né, para otimizá-los. E eu acho que isso vem diminuindo em relação à distância cada vez mais, que eu acho que essas ferramentas, elas junto com os frameworks, né, que eu acho que também fazem muita diferença em relação à gestão de contexto, eu acho que esse combo ferramenta e framework é o que vem diminuindo a diferença cada vez mais entre as ferramentas, porque eles ajudam justamente a dar o melhor contexto. E aí, dado que eu dei o melhor contexto, gente, a LLM vai quase que eliminar o processo da ferramenta. Vai ser qual LLM responde melhor. Agora, se eu vou usar no Cursor, no Copilot, tanto faz. Então, minha visão é essa, assim, que esse para mim está sendo a evolução das ferramentas e para mim elas estão se aproximando cada vez mais. E aí, claro, né, a não ser que elas lancem features novas, que aí vem o negócio das skills, né, dos agentes, dos subagentes, que aí começa a trabalhar cada vez mais nesse negócio dos contextos, né. Outro dia eu fiquei pensando como estruturar isso, essa ideia de contexto e como que as pessoas deveriam encarar o fluxo ali de desenvolvimento, e a gente ficou discutindo disso, fiquei discutindo disso com os amigos também, né, que a gente fica fazendo esse intercâmbio assim, por horas e horas. Eu falei que é como se a gente tivesse assim, usando a programação e a gente primeiro olha dentro do código. Então você toma a decisão olhando dentro do código naquele momento que você está. Em algum momento você vai falar assim: "Não, essa informação aqui não é suficiente para eu tomar uma decisão". Imagina você está numa camada front-end, talvez eu vou precisar usar um componente novo, alguma coisa. Aí você vai lá e precisa usar um MCP. Aí você imagina que você tem sua biblioteca de componentes toda num pendrive. Aí você pluga um pendrive lá no computador e começa a tirar o que que você precisa ali. Aí você precisa construir sua API. E aí você tá lá na API, começa a construir ela e você fala assim: "Pô, eu devia saber como que meu banco de dados está, como que a informação está estruturada, para saber como que eu corrijo esse bug, para saber qual que são os formatos do banco, para eu projetar melhor essa classe aqui". Aí você vai lá, tem hoje em dia, né, alguns MCP de banco de dados, aí você pluga mais um MCP. E aí você vai dando a informação para ela trabalhar naquela parte do código, trabalhar naquela outra parte do código, plugar numa fonte externa quando necessário, só que essas fontes externas também têm limite. Então é aí que eu acho que, assim, os MCPs e como que você vai programando, e à medida que você vai quebrando esse fluxo ao longo do tempo, você vai refinando e aumentando essa assertividade, se aproximando cada vez mais daquela zona, né, de assertividade de 99% que a LLM tem. E não poluindo totalmente ali as suas ferramentas em momentos desnecessários. E aí quando eu fiquei construindo, né, que a gente ficou construindo essa narrativa lá, a gente falou assim: "Pô, então não é bem só uma arquitetura, né, parece um pipeline". Eu falei: "Pô, parece mesmo um pipeline, que você carrega uma informação naquele momento, faz um build ali, carrega a informação". Então eu acho que, assim, a engenharia de contexto, pensar nela como uma arquitetura e quebrar ela como uma arquitetura, mas à medida que o trabalho vai evoluindo, né, para desenvolvedor, eu estou talvez restringindo aqui, mas isso pode ser em sistemas, pode ser em outros agentes que vocês estejam construindo para a organização. À medida que ela for evoluindo, você também precisa construir um pipeline ali de passos certos e ir iterando em cima dessas informações até a próxima cadeia de decisão. Então, acho que isso foi uma iluminação que a gente teve naquele momento ali, que eu até fiquei guardando isso aqui para como que a gente pensa nisso com engenharia de contexto, né?